Então entra aí a história. Eu sei o suficiente? Até é uma questão de humildade. Porque ele não sabe, ele chegou ali sem saber de nada, o Dom, né? Quem sabe um pouco ali é o Danny, mas o Danny também não sabe o suficiente também pra liberar, não, vai lá, é da Amy, não. Não tem condição. E outra, né? Não devo lidar com isso? A Claire morreu. Eu não deveria poder lidar com a morte até de uma maneira geral, né? Mas a morte dela. Então, assim, se eu não lido nem com essa possibilidade que se apresenta inicialmente, né? Dela morta, eu não consigo lidar com essa. Será que eu sou o mais indicado para ir para uma outra? Porque daí eu também não vou conseguir lidar com a outra. Assim, talvez uma pessoa que aceite a morte, que eles falam no filme, o cara tá cansado, decepcionado com toda a morte e destruição e tal, o cara se agarra aquilo ali, dessa vez, queria pelo menos uma vez fazer uma coisa antes, aquilo é uma questão pessoal, cara. Assim, se você vai lidar com a trama espaço-tempo e tal, você não vai botar a vida de todo mundo em risco porque você queria que fosse tudo diferente. Isso é uma dificuldade que você tem para lidar com a tua vida, com a área que você escolheu na sua vida, ou com a possibilidade de você estar precisando de férias, ou de mudar de trabalho, mudar de ramo. É um problema pessoal que ele está trazendo para ali. Ele tem um problema pessoal. Eu sou mais indicado para ir lá, mudar aquilo ali, para fazer a minha vontade. Enquanto a gente não sabe se ele vai matar todo mundo para fazer aquilo ali, como é que a gente vai trocar a vida? Porque assim, impedir o ato terrorista da barca aparece muito menos ou quase nada em relação a impedir a morte dela. Não aparece a vida dos marinheiros, da professora que estava lá contando as criancinhas, das criancinhas. É só a Claire. Então o que ele está fazendo? Sabe? Parece que nem tem. A barca é só uma balsa, né? É só um meio de ele salvar ela, cara. São 543 ou 48 pessoas que não aparece, cara. Tipo assim, dane-se. É salvar ela. Tudo bem que ele vai impedir a morte na balsa, mas é a vida dela, é ela, é não sei o que, o motivador dele, tá? Estou falando isso, gente, não é pro filme, é pra vida. Você vai lidar com esse aspecto científico da mudança, do passado e tal, vai lidar com a trama do tecido espaço-tempo, você pode matar as pessoas por consequência disso, mas eu quero salvar porque eu tô apaixonado, porque eu tô cansado de me decepcionar com as pessoas, com morte, com destruição. Eu sou uma pessoa, eu tô indo por paixão, no sentido de passional. Eu vou ter dificuldade de ser profissional. Em parte até por isso que ele, por exemplo, chega na cena do crime e deixa de digitais e tal, ele esquece que é a cena do crime, deixa de ser, ele tá vivendo ali, sabe? Acha que salvou, mas não tem certeza, não sabe, e aí não segue critérios, entendeu? Tudo bem, levou um tiro, mas ele não tava ali agonizando, ele tava se limpando e tal, consciente, não pensou, sabe? Então, tudo isso envolve você ser o mais indicado ou não, o quanto você tem que se preparar melhor para as coisas. Ele tá ali ele tá na observação, né? Começa a monitorar sem compreender muito bem para onde olhar. O pessoal dos próprios cientistas, né? Vão olhar para a casa da Claire, resolvendo. Aí tudo bem, ele tá seguindo o passo da investigação, resolvendo o crime da Claire, a gente consegue resolver o outro. Eles já conseguiram pegar que o terrorista ia estar na estação das balsas de madrugada, mas ainda faltavam, se eu não me engano, 7 horas para isso acontecer. Então, enquanto isso, a gente vai vendo aqui a história da Claire, qualquer mudança que tem aqui a gente vai ver. A gente não sabe quem ele é, não adianta ficar procurando, que a gente vai encontrar ele e não vai saber quem é ele. Então isso daí faz sentido mesmo, essa parte. Mas tem um envolvimento pessoal, né? O filme não tenta esconder, pelo contrário. Os diretores até falam nos extras também, aquela questão do pai ter dado, o pai dela, né?
ter dado fotos dela para ele e tal, que ele se envolve mais do que deveria, né? Isso não é segredo, né? Faz parte do filme. Para ele trabalhar, na verdade, tinha que ter informado ele melhor, né? Ele chega ali e não sabe nada e tal. Aí entra um pouco da questão do medo, e isso, infelizmente, cerca muito ali, está muito presente, de uma certa maneira, no pensamento militar. Quando eu digo medo, é que os militares são covardes, ficam se tremendo, não é nesse sentido, é mais no sentido de um receio e questão de segurança, eles têm que pensar na questão da segurança, mas segurança também é fortaleza, segurança não é só receio, não é só cautela. Então, quando você decide fazer uma investigação, chamar uma pessoa de fora, estou falando um pensamento militar, gente, de uma maneira geral aqui, pensamento de defesa, FBI, é oriundo dessa defesa, né? São braços, são maneiras de se prover a segurança geral da nação, lá no caso americana, mas no mundo, né, também. Eles descobriram essa janela, né, por acidente, mas assim, como é que funciona a questão do medo e tal? Através do controle, como é que você evita problemas com segurança e tal, através de controle. Controla quem entra na área, controle através de identificação, cercas, literalmente e metaforicamente, você cerca ali as possibilidades, né, de segurança. Então, você controla, então assim, você não espalha informações desnecessárias, mas assim, por exemplo, o Douglas esteve ali, ele foi escolhido, ele tinha que ter o máximo de informação possível e rápido, porque ele precisa agir bem e rápido. A segurança ganhou um lugar, permaneceu na verdade num lugar que atrapalhou, porque ele não foi passado o briefing para ele nem rápido, nem de uma forma muito, que eu digo, eficaz inicialmente. Depois, conforme teve a demanda, eles foram dando informações. Eu estou falando isso a título de exemplo, gente. Claro que tem os acontecimentos, é um filme, tem uma maneira de contar a história para ir dando informação aos poucos também para o telespectador. Eu estou falando, na vida prática existe isso. Isso o quê? Você não permitir informações para pessoas que precisam dessas informações, tá? Por medo, por receio, com a segurança. E as coisas têm o seu lugar. Ele já estava autorizado, ele precisava daquilo ali. Não é mais uma questão ali de segurança para ele. Até porque ele não é um mero civil. O cara, inclusive, é um agente da TF, um histórico e tal. Não é um cara que chegou ali que ninguém sabe quem é. O cara tem uma história, ele goza da confiança pública, né? Agente já, né? Da segurança. Então, assim, só essa questão só atrapalha. Tipo assim, essa informação não cabe a você, essa informação não. E aí eles têm um medo também de que a janela foi descoberta por acidente, de mexer ali e perder aquilo, o que faz sentido, né? As consequências das interações, mas você vê, se havia por um lado um medo para não passar a informação, depois quando ele começa a interferir, não aparece alguém cuidando e zelando para que não haja as interferências e as tais consequências. Aparece no controle. É um controle descabido, um controle excessivo, tá? É um problema, por isso que existe uma tendência dos soldados de não questionar, de não refletir, de não pensar, mas é nesse sentido, não refletir, mais assim, obedecer, entre aspas, gente, mais assim, burramente, nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? Não chamo ninguém de burro, não. Mas de não refletir, de obedecer. Não cabe a eles tomarem decisões, mas eles, quanto melhor eles forem informados do que acontece, mais autonomia eles teriam para tomar decisões. Só que daí você perde o controle. Em vez de você confiar, você controla.
E aí, nisso que você controla, você erra muito mais, porque aquelas pessoas não têm condição de tomar decisões. Então acontece, vai, você mata, as pessoas que poderiam resolver não resolvem, não sabe de nada. Quem tá ali realmente ali, tá ali vendido, que nem o Douglas chega ali vendido, sabe? Acaba tendo outros problemas. A condição básica é a grande ferramenta do controle ali. Porque você priva os outros do acesso às condições básicas, você priva do discernimento. O Doug, até ele entender, ele não podia fazer nada. Enquanto ele não entendeu, foi buscar, escavou de que ele poderia alterar alguma coisa, ele não podia fazer nada. Talvez ele já pudesse ter começado a se movimentar muito antes. Talvez aí ele não tivesse mandado bilhete nenhum para o amigo. Talvez uma série de coisas podiam ter sido diferentes. Para melhor até. Outras para pior, é claro, né? Mas de uma maneira geral, partindo da boa intenção, vamos supor que melhoraria. A gente não sabe. Então a condição básica é normalmente tanto é importante que é o que é usado geralmente no controle. Controle da informação. O que é a narrativa da história? A história contada pelos vencedores. Que é o poder. E que o poder faz? Pega ali a condição básica e coloca ela, impõe uma condição pro resto do mundo. A história tem ali todos os condicionantes que te levam a chegar nas mesmas conclusões que eles. Quem domina e conta a história vai fazer uma versão, né? Com certas condições, vai fazer que tenha o poder, vai decidir, vai manipular. Por que a imprensa, a mídia manipula, detém as condições básicas, aí te dá o que ela quer. Ela tem o básico, mas ela não te dá o básico para você pensar, ela dá para você aí pensar a partir do referencial deles. O controle da condição básica. O que aconteceu ali com o Doug, tá? Tem um filme que eu vou falar futuramente, da Terra Prometida. Quem já viu é o Ambientalista. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas o Ambientalista altera a condição básica. Quem já viu o filme e lembra do final, altera completamente, tá? Depois eu vou falar desse filme, a gente vê. Então tá. Na real mesmo, gente, isso daí é uma coisa que a gente há de convir também, é que se fosse isso daí para valer, esse equipamento todo, ele iria valer, pela estimativa deles lá, tá, gente? Eu não fui atrás disso, vou tomar como verdade aqui, eu não sei, mas eles tinham que trabalhar com um equipamento tipo um acelerador de partículas. Então aquilo ali é um equipamento de, no mínimo, 10 bilhões de dólares. Então, na verdade, para eles ali, o Doug nem teria tanto acesso assim a chamar um cara de fora para chegar ali, e o cara chega ali praticamente mandando, resolvendo tudo. Ele nem teria acesso, tá? Isso aí é controle ali militar em princípio e tal. Iam botar alguém deles ali, tá? Não é chamar uma pessoa ali de fora que nunca pisou ali para chegar ali determinando, dizendo o que vai fazer. Ele nem teria acesso a tanta informação assim não, tá? Eu tô falando a partir do filme ali, mostra que para ele fazer a coisa de reter a informação atrapalha, atrasa, mas na real talvez fosse até pior na realidade, ele nem sequer ter acesso àquilo ali, tá bom? Outra característica dessa, você vê a questão do controle da condição básica, quando eles começam a explicar para o Doug, eles falam que aquilo ali é uma via de mão única. Cara, isso delimita totalmente a possibilidade ali. Então é uma câmera, a gente só pode observar, eles não só não explicam, como eles ainda falam o contrário, que não pode interferir, que só pode observar. Então isso é a condição básica que está sendo dada para ele. Ele pode superar isso, alterar essa condição básica, mas nesse momento
eles estão falando, ó, isso aqui é uma câmera que você vai ver o passado, você não pode fazer nada a não ser olhar. Não, vou olhar. Ele vai ver para onde ele vai olhar, ele vai totalmente limitado por essa mentira. Tá? Então, a condição básica delimita, dá limites, né, para a possibilidade. Por isso a gente tem que ver bem qual é a condição básica antes da gente fazer alguma coisa, porque a gente tem um pequeno leque de 5 gamas, vamos dizer assim, a gente talvez, para a gente fazer alguma coisa, a gente poderia ter um leque de 15, e uma dessas 15 talvez seja o que a gente realmente quer, que não estava sendo contemplado naquele leque de 5. Talvez a diferença de a gente conseguir fazer o que a gente quer, ter a vida que a gente quer, realizar o nosso sonho, está na condição básica. A gente está se delimitando, está preso quando o Instagram, está preso ali de ter que ostentar, ter que aparentar, isso não pode ser você mesmo. A condição básica muitas vezes te liberta, entre aspas, para você ser você mesmo. Olha só. Quando você supera essa condição básica de que não é um mero olhar, você pode interferir, muda a tua forma de ver. A condição básica muda a forma de você ver o mundo e as coisas, tá? Condição básica é tipo assim. Tá vendo o filme do... Hoje eu tô falando só da Marvel, né? O meu filme do Homem-Aranha, aquela cena que ele recupera os poderes, que ele bota o óculos e enxerga embaçado, tira o óculos e enxerga bem. Condição básica ela pode te cegar ou ela pode abrir tua visão, melhorar, dar uma melhor definição, tá, para a tua visão, mudar a forma de você ver as coisas. O teu entendimento, de acordo com a tua condição básica, uma coisa pode ser um problema, no sentido de algo ruim, ou pode ser a solução ou alguma coisa boa, só a partir da mudança da condição básica. Nesse caso aqui, o entendimento do equipamento, do potencial desse equipamento. Por exemplo, ele só consegue ter uma ação efetiva de tentativa de salvar as pessoas na balsa quando ele descobre que tem um meio de interagir, que ele manda aquele bilhete para o amigo. A primeira tentativa, para ele mesmo, na verdade, com o amigo pega o bilhete. Mas só a partir de onde finalmente os outros admitem e ele descobre, né, que tem como interagir, é que daí ele manda um bilhete. E daí já manda esse bilhete várias horas depois. Várias horas depois. Quando ele sabe que aquilo ali pode fazer isso, mandava um bilhete, assim que teve a explosão, já dá para começar a mandar bilhete, fazer coisas imediatamente, né? A partir do momento que tem uma necessidade, claro, para isso, né? Então, quando você muda essa possibilidade de mero espectador como alguém que espera, né? Você espera acontecer, né? Muda para uma interação, isso daí, a condição básica ela é fundamental. Então, a partir do momento que é fundamental, você reformula conceito. Que conceitos? O que é um crime no passado, quando você pode interagir e tem uma possibilidade de alterar, ele é um crime em andamento. Está acontecendo. Em que sentido? Naquela janela está acontecendo. Está para acontecer. Não está definido. Você não pode mais dizer que é um crime consolidado, né, que a morte não é certa, o crime também não é certo. É um crime, uma suspeita de crime em andamento. Não é nem mais um crime, uma suspeita. Não é nem suspeita. Olha a dificuldade. Não é uma suspeita porque eles vão tentar reverter isso, mas é um crime que está em andamento. A ideia da cena de crime, cena do crime, no passado era meramente o apartamento dela. Quando ele entra no apartamento, não era uma cena de crime, porque o crime não havia... na verdade não é cena, porque ela não foi morta, né, no apartamento, mas aquela questão toda de botar as fitas em um local de perícia, local para investigação, quando ele vai lá antes dos eventos, ele contamina em parte a cena. Vou falar desse contágio aí. Por quê? Porque ainda não era. Porque ele só passou por ali. Ele não foi ali com aquela configuração de cena de crime, com faixa, com não sei o quê.
Então nisso ele também não se ligou tanto de não contaminar a cena e tal, mas a própria noção, o conceito de contaminação já muda. Por quê? Porque é uma participação na cena, não é uma contaminação, é uma participação. Ele passou a ser parte. Então, a condição básica muda tudo. Percebe? Já não é uma cena de crime quando o cara fala, desde quando você esqueceu como é que investiga uma cena de crime? Você contaminou tudo e tal. Ele não estava investigando, ele estava vivendo. Então isso muda. E muda também, vai ter que ter um procedimento para quando o investigador for para esse convívio, como é que ele se porta numa cena de... que seria supostamente futura, potencialmente cena de crime futura. Ele vai ter que ter um procedimento para voltar. Para como é que eu trabalho numa cena que não é cena de crime. Vai ter que ter um outro procedimento para a viagem no tempo. Aquele procedimento já não dá conta. Beleza? Condição básica mudou. O que define crime, andamento, cena, vítima também, ela ali ainda não é vítima. Então, de repente, passa a ser, não é, mas se ele vai salvar, ela não é vítima. Então, como é que fica? Né? É ou não é vítima? Tem que ter um outro nome para isso. Tá? Como eu tinha falado, né? Tudo isso, gente, é alterações a partir da participação dele. Alterou a condição básica e tal. Que é o que aconteceu na discussão sobre a interpretação dos muitos mundos do Everett, do Hugh Everett III, porque ele quis mudar a premissa básica e aí, entre aspas, sacudiu o mundo do Bohr. Derrubaria naquele lugar confortável do Bohr com trazendo que aquilo é insuficiente ou que, de uma certa maneira, ele está trazendo uma coisa nova e que o outro já estava naquele lugar do consolidado. E o que se fala também é que o Bohr tinha uma relação muito, muito boa mesmo de uma certa adulação e tal. O cara era colocado realmente assim, lá em cima mesmo. Isso na década de 50 aproximadamente. Na virada ali de 40 para 50. Ele revoluciona ali a condição básica da mesma maneira que o Doug altera ali o resultado como observador e redefine o lugar. Tá? O que é isso, gente? A relativização. A partir do momento que você muda a tua condição básica, né? Tudo que é relativo ao que você definiu muda. Por exemplo, eu tô no metrô. O metrô tá parado. Então eu tô na estação do metrô. Aí tem as colunas da estação. Quando eu passo a estar em movimento, eu não estou mais parado, eu mudei minha condição básica de parado para em movimento. É relativo, né? Então, para mim, que passo a estar em movimento, as colunas aparentam mover-se, aparentam se mover. Para mim, que já não estou parado, quando eu passo a estar em movimento. Quando o meu estado muda, as coisas mudam para mim também. E nesse caso aqui é mais óbvio, visual e tal. Mas essa questão que eu falei para vocês da condição básica do crime, quando eu viajo no tempo, eu preciso alterar a classificação do que é cena do crime e tal, porque é relativo. Era, para mim, já não é, mas já não é crime por não ter havido crime, ou é futura cena do crime, mas eu estou indo com uma lembrança de crime também. Eu sei do crime. Então não é um mero lugar. Entende? Então, assim, relativamente, pelo menos para mim, aquilo ali não é um mero lugar. Eu sei que aquilo ali vai vir a ser. Ainda que potencialmente, ou naquela possibilidade, eu ainda tenho um entendimento daquilo ali que altera o sentido do que aquilo é. Beleza? Não entrar em muito detalhe porque isso é meio complicadinho, né? Então, a condição básica da informação e a qualidade da informação fazem muita diferença. Só que o Doug tem uma certa pressa. Eles vão dando as informações conforme as coisas acontecem. Isso é até aceitável. Pela trama do filme e tudo, é até aceitável mesmo. Que eles vão falando conforme dá.
E funciona, gente. Assim, o ideal seria realmente ter um briefing. Eu acho que uma pequena explanação geral de início já ajudaria muito. Mas aí a gente tem em parte que as coisas às vezes são assim, e em parte pelo filme ir te contando também aos poucos. Se parasse para conversar, talvez perdesse um pouco justamente da vitalidade do movimento do filme e essa questão toda do interesse do espectador. Então não importa tanto aqui pra gente discutir esse nível de detalhe. Só que tinha uma pressa ali, porque o Doug tem uma janela também para olhar tudo e entender tudo. Ainda que 4 dias e meio atrás, as coisas não param. Então, para ele investigar aquilo ali, ele também precisa ter uma certa pressa. E o Danny tenta ser compreensível ali pro Doug e pra gente, né? O Danny é o cientista. Ele tem ali um lugar de ser compreensível não só ao mesmo tempo no filme pro Doug e pra gente na realidade. Também não dá pra ele explicar nos termos que ele estudou para falar com um investigador, não vai falar com linguagem, até o Doug protesta, né, e briga e tal, quando ele começa a falar, ele fala assim, para falar na língua dele, para explicar direito, isso daí não quer dizer, não entendi nada e tal. Então, o que o Doug tem naquele momento que acontece com a gente também, essa coisa da gente ter um ponto de partida, a gente poder entender o nosso caminho, aceitar e amar a si mesmo o seu caminho, é ali o Doug chegando ali. O que menos sabe ali é ele daquela situação. Não quer dizer que ele não tem o valor dele, que ele como investigador, por exemplo, ele sabe mais que todo mundo ali. Então, ele tem um ponto de partida que não é escolhido, mas é um ponto de partida possível, né? Ainda mais levando em conta tudo que está em jogo ali, que é essa pressa, o desvendamento da questão do que ele consegue desvendar, né? Quem é o terrorista, as táticas dele para descobrir quem é o cara, onde o cara vai estar, a ligação dele com a Claire. Ele consegue resolver várias coisas ali. A última coisa é impedir, mas ele, em termos de investigação, eles fecham o caso. Descobrem quem foi, motivo, confissão, capturam o cara. Tanto que o cara, no final ali, antes dele viajar no tempo, o chefe encerra o caso, diz que vamos encerrar e tal, porque a gente conseguiu tudo que a gente precisava. A mulher já está morta. Conseguimos achar quem fez, o mandante do crime, os motivos, capturaram ele. Então foi uma coisa assim, inclusive num tempo recorde, porque era para a investigação demorar meses. Ele fala isso no início do filme.